Na vasta e imponente savana africana, os leões reinam supremos como os verdadeiros reis do deserto. Conhecidos por sua majestade e poder, os leões são predadores habilidosos, cujo rugido pode ser ouvido a quilômetros de distância, ecoando através das planícies e florestas. Com suas jubas douradas esvoaçando ao vento, os machos são símbolos de força e liderança, enquanto as fêmeas, ágeis e inteligentes, são as caçadoras implacáveis que garantem o sustento do bando. A vida dos leões gira em torno de suas famílias, conhecidas como bandos, que são compostos por várias fêmeas, seus filhotes e um ou mais machos dominantes. As leões fêmeas, em particular, são as principais responsáveis pela caça. Elas são caçadoras cooperativas, utilizando estratégias inteligentes e trabalho em equipe para capturar presas que muitas vezes são muito maiores do que elas. Uma das cenas mais emocionantes da savana é o espetáculo da caça de uma leoa. Movendo-se graciosamente através da grama alta, ela se esgueira em silêncio, aproximando-se de uma manada de gnus ou zebras. Seus músculos se contraem em expectativa, enquanto ela observa pacientemente, esperando o momento perfeito para atacar. Quando a presa está ao seu alcance, ela lança-se com uma explosão de velocidade, usando suas poderosas patas traseiras para cobrir a distância em um piscar de olhos. A presa tenta escapar, mas a leoa é implacável, agarrando-a com suas garras, afiadas e derrubando-a ao chão. A colaboração entre as leoas é fundamental para o sucesso da caça. Enquanto uma leoa avança para a frente, outras cercam a presa, cortando suas rotas de fuga e garantindo que a presa fique encurralada. Juntas, elas abatem a presa e a levam de volta ao bando, onde os machos aguardam sua vez de se alimentar. Esse trabalho em equipe não só aumenta as chances de sucesso, mas também fortalece os laços sociais entre as fêmeas do bando. Apesar de serem predadores formidáveis, os leões também enfrentam desafios e perigos. Rivais e intrusos podem ameaçar o território do bando, e os machos são frequentemente obrigados a defender suas famílias de leões invasores que buscam tomar seu lugar. Essas batalhas pela supremacia podem ser ferozes, com rugidos poderosos e lutas intensas que resultam em ferimentos graves. Além dos perigos internos, os leões também enfrentam a concorrência de outros predadores, como hienas e chacais, que tentam roubar suas presas. As hienas, em particular, são adversárias astutas e ousadas. Muitas vezes elas aguardam nas proximidades, enquanto as leoas caçam, esperando o momento certo para atacar e roubar a presa. Isso resulta em confrontos acirrados entre os leões e as hienas, onde a força bruta dos leões muitas vezes prevalece, mas não sem luta. Os leões, no entanto, são mestres na adaptação. Eles aprendem rapidamente a evitar armadilhas e a lidar com os desafios da savana. Eles se deslocam em busca de territórios mais férteis quando os recursos se esgotam e mudam suas estratégias de caça conforme necessário. A resiliência dos leões é uma das razões pelas quais eles continuam a prosperar nas duras condições da savana africana. A vida de um leão é uma mistura de majestade, poder e luta constante pela sobrevivência. Desde os momentos de tranquilidade, quando descansam sob a sombra das árvores, até as intensas batalhas pela supremacia, os leões exemplificam a beleza selvagem e a implacável realidade da natureza. Eles são os verdadeiros reis da savana, governando seu reino com força e dignidade. E suas histórias continuam a fascinar e inspirar aqueles que têm a sorte de testemunhar sua grandeza. Os búfalos africanos, conhecidos por sua força e resiliência, são verdadeiras fortalezas da savana. Esses imponentes herbívoros são uma visão impressionante,
com seus corpos musculosos e chifres em forma de arco que se destacam como coroas naturais. Vivendo em grandes manadas, os búfalos são conhecidos por sua habilidade de se protegerem mutuamente contra os predadores, utilizando a força do grupo como uma estratégia eficaz de defesa. A vida dos búfalos gira em torno de suas manadas, que podem variar de algumas dezenas a centenas de indivíduos. Essa coesão social é uma das principais razões pelas quais os búfalos são tão bem-sucedidos na savana. Eles formam uma parede impenetrável de corpos, com os membros mais fortes e experientes protegendo os mais jovens e vulneráveis no centro da manada. Quando se trata de alimentação, os búfalos são herbívoros vorazes, pastando continuamente nas vastas planícies da savana. Eles consomem grandes quantidades de grama, e seu impacto no ecossistema é significativo, ajudando a manter o equilíbrio natural das pastagens. A busca por alimento pode levá-los a percorrer grandes distâncias, sempre em busca das melhores áreas de pasto. A capacidade de defesa dos búfalos é uma das características mais fascinantes dessa espécie. Quando ameaçados por predadores como leões e hienas, eles rapidamente se organizam em formação defensiva. Os búfalos formam um círculo ou linha, com os chifres apontados para fora, prontos para enfrentar qualquer atacante. Essa tática intimidadora frequentemente dissuade os predadores, que sabem que uma investida mal calculada pode resultar em ferimentos graves. Os confrontos entre búfalos e leões são particularmente dramáticos. Enquanto os leões são predadores formidáveis, os búfalos não são presas fáceis. Um búfalo adulto pode pesar até 900 quilos e possui força suficiente para lançar um leão ao ar com um golpe de seus chifres. Os ataques dos leões, geralmente, se concentram nos membros mais jovens ou mais fracos da manada, mas até mesmo esses confrontos são arriscados. Muitas vezes, outros búfalos rapidamente vêm em auxílio do companheiro atacado, lançando investidas furiosas contra os leões e forçando-os a recuar. A resiliência dos búfalos não se limita apenas às suas habilidades de defesa. Eles também são altamente adaptáveis às condições adversas da savana. Durante a estação seca, quando os recursos são escassos, os búfalos são capazes de sobreviver com uma quantidade mínima de água e comida. Eles se movem em busca de fontes de água, às vezes enfrentando longas jornadas para encontrar o que precisam. Essa capacidade de adaptação é crucial para sua sobrevivência em um ambiente tão implacável. Os búfalos também enfrentam ameaças de parasitas e doenças. A febre aftosa e a tuberculose bovina são algumas das enfermidades que podem devastar suas populações. No entanto, a seleção natural e a resistência genética permitem que os búfalos continuem a prosperar, mesmo diante desses desafios. A vigilância constante dos pesquisadores e conservacionistas também desempenha um papel importante na proteção dessas majestosas criaturas. Na cultura africana, os búfalos são frequentemente vistos como símbolos de força e perseverança. Suas imagens adornam artefatos e são celebradas em histórias e lendas. A presença dos búfalos na savana é um lembrete do poder da natureza e da importância do equilíbrio ecológico. Eles são uma parte vital do ecossistema africano, desempenhando um papel crucial na manutenção da diversidade e saúde das planícies de pastagem. Os búfalos africanos são verdadeiras fortalezas vivas, cuja força e resiliência são um testemunho da incrível adaptabilidade da vida selvagem. Suas histórias de defesa e sobrevivência continuam a fascinar e inspirar aqueles que têm a sorte de observar esses magníficos herbívoros em seu habitat natural. Em um mundo onde a luta pela sobrevivência é constante, os búfalos são um símbolo de força e unidade, mostrando que juntos podem enfrentar qualquer desafio que a savana apresente.
Na vastidão da savana africana, onde a luta pela sobrevivência é intensa, as hienas emergem como um dos mais astutos e eficientes predadores. Muitas vezes mal compreendidas e subestimadas, as hienas desempenham um papel vital no ecossistema, atuando tanto como caçadoras implacáveis quanto como necrófagas habilidosas. Com suas risadas características e comportamento matriarcal, elas são um estudo fascinante de adaptabilidade e cooperação social. As hienas vivem em clãs, que podem ser compostos por dezenas de membros, liderados por uma fêmea alfa. A estrutura matriarcal dos clãs de hienas é uma das mais rígidas do reino animal, com fêmeas dominando os machos em todos os aspectos da vida social. A fêmea alfa, geralmente a maior e mais forte, comanda o grupo e garante a coesão e a ordem dentro do clã. Uma das habilidades mais notáveis das hienas é sua capacidade de caçar e consumir praticamente qualquer tipo de presa. Elas são caçadoras eficientes, capazes de correr longas distâncias em alta velocidade para perseguir suas presas. Seu cardápio é variado, incluindo gnus, zebras, gazelas e até búfalos. As hienas utilizam táticas de caça cooperativa, trabalhando em grupo para encurralar e abater suas presas. Elas são conhecidas por sua resistência e tenacidade, frequentemente perseguindo suas vítimas até o ponto de exaustão. Além de serem caçadoras habilidosas, as hienas são oportunistas por excelência. Elas são famosas por sua capacidade de roubar presas de outros predadores, como leões e leopardos. Sua estratégia de cleptoparasitismo, embora arriscada, muitas vezes é bem-sucedida devido à sua força e números. As hienas aguardam pacientemente nas proximidades, enquanto outros predadores caçam, esperando o momento certo para atacar e roubar a presa. Isso resulta em confrontos intensos, onde as hienas frequentemente prevalecem devido à sua agressividade e organização. As hienas também desempenham um papel crucial como necrófagas. Elas são capazes de consumir carcaças inteiras, incluindo ossos, graças ao seu poderoso sistema digestivo. Esse comportamento ajuda a manter a savana limpa, removendo restos de animais mortos e prevenindo a propagação de doenças. Suas mandíbulas fortes e dentes afiados permitem que elas triturem ossos e aproveitem nutrientes que outros predadores não conseguem extrair. Embora sejam vistas como predadoras temíveis, as hienas também enfrentam desafios e perigos. Elas competem constantemente com outros predadores, como leões por comida e território. Os leões, em particular, são seus principais rivais, resultando em confrontos violentos. No entanto, as hienas são estrategistas habilidosas e raramente entram em confrontos diretos sem uma vantagem clara. Elas utilizam inteligência e trabalho em equipe para superar seus adversários. A defesa do clã é uma prioridade para as hienas, especialmente quando se trata de proteger os filhotes. As mães cuidam de seus filhotes em tocas subterrâneas, longe dos olhos de predadores. Elas amamentam e protegem os filhotes até que sejam suficientemente fortes para se juntar ao clã. Durante esse período, a segurança da toca é garantida por membros do clã, que vigiam e defendem a entrada com ferocidade. As hienas são animais extremamente adaptáveis, capazes de prosperar em uma variedade de habitats, desde savanas abertas até florestas densas. Elas possuem habilidades comunicativas avançadas, utilizando uma combinação de vocalizações, posturas corporais e marcas de cheiro para transmitir informações dentro do clã. As famosas risadas das hienas, na verdade, são chamadas de contato, que ajudam a manter a coesão do grupo e a coordenar atividades de caça e defesa. Na cultura africana, as hienas são frequentemente retratadas de maneira ambígua, simbolizando tanto a astúcia quanto a crueldade. Suas histórias são contadas em lendas e mitos, refletindo a complexidade de seu papel na natureza. Apesar das percepções negativas, as hienas são indispensáveis para o equilíbrio ecológico da savana, desempenhando funções que garantem a saúde e a sustentabilidade do ambiente. As hienas são as sombras da savana, criaturas de astúcia e resiliência que desempenham um papel crucial no ciclo da vida.
Suas histórias de caça, defesa e sobrevivência continuam a fascinar e inspirar aqueles que têm a oportunidade de observar essas formidáveis predadoras em ação. Em um mundo onde a luta pela sobrevivência é constante, as hienas exemplificam a adaptabilidade e a engenhosidade necessárias para prosperar nas duras condições da savana africana. Entre a vasta e diversificada fauna da savana africana, os chacais emergem como um dos caçadores mais espertos e adaptáveis. Com suas pelagens de cor dourada e marrom, orelhas pontudas e olhos atentos, os chacais são predadores ágeis e oportunistas, que aproveitam todas as chances para garantir seu sustento. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, eles desempenham um papel crucial no ecossistema, equilibrando a população de presas e limpando a savana dos restos de carcaças. Os chacais vivem em pequenos grupos familiares, geralmente compostos por um par reprodutor e seus filhotes. Esses grupos são unidos e trabalham em conjunto para caçar e defender seu território. A caça é um esforço cooperativo e os chacais utilizam uma combinação de habilidades individuais e estratégias coletivas para capturar suas presas. Eles são especialistas em emboscadas, utilizando a vegetação alta e os terrenos acidentados da savana para se aproximar furtivamente de suas vítimas. Uma das características mais notáveis dos chacais é sua dieta variada. Eles são carnívoros, oportunistas, alimentando-se de pequenos mamíferos, aves, répteis, insetos e até frutas quando disponíveis. Sua habilidade de caçar e forragear uma ampla gama de alimentos lhes dá uma vantagem significativa, permitindo-lhes prosperar em diversos habitats, desde savanas abertas até florestas densas. Quando se trata de caçar, os chacais mostram uma habilidade impressionante para identificar e explorar oportunidades. Eles frequentemente seguem outros predadores, como leões e leopardos, à espera de uma oportunidade para roubar parte da presa. Os chacais têm um talento especial para detectar e aproveitar fraquezas, atacando rapidamente quando encontram uma chance. Essa estratégia de cleptoparasitismo é arriscada, mas muitas vezes bem-sucedida devido à sua rapidez e agilidade. Os chacais também são mestres na adaptação. Em tempos de escassez, eles são capazes de ajustar suas dietas e comportamentos para sobreviver. Eles se movem em busca de novos territórios, exploram diferentes fontes de alimento e até se associam temporariamente com outros chacais para aumentar suas chances de sucesso. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais os chacais continuam a prosperar em ambientes tão variados e desafiadores. Além de serem caçadores habilidosos, os chacais desempenham um papel importante como necrófagos. Eles consomem carcaças de animais mortos, ajudando a manter a savana limpa e a prevenir a propagação de doenças. Sua capacidade de detectar carniça a longas distâncias é notável, e eles frequentemente são os primeiros a chegar a uma carcaça, competindo com abutres e hienas por cada pedaço de carne. Os chacais também são conhecidos por sua habilidade de comunicar e coordenar ações dentro do grupo. Eles utilizam uma variedade de vocalizações, como uivos, latidos e gritos, para manter contato uns com os outros e alertar sobre perigos iminentes. Esses chamados são essenciais para a coesão do grupo e para o sucesso das atividades de caça e defesa. A vida dos chacais não é isenta de desafios. Eles enfrentam a concorrência constante de outros predadores e a ameaça de perda de habitat devido à atividade humana. No entanto, sua resiliência e adaptabilidade lhes permitem encontrar soluções criativas para esses desafios. Eles mudam suas áreas de caça, ajustam suas estratégias de alimentação e se adaptam a novos ambientes, demonstrando uma incrível capacidade de sobrevivência. Os chacais são frequentemente vistos como símbolos de astúcia e inteligência na cultura.
africana, suas histórias são contadas em lendas e fábulas, refletindo a admiração e o respeito pelas suas habilidades. Embora muitas vezes sejam retratados como trapaceiros, eles desempenham um papel vital no equilíbrio do ecossistema, mantendo a saúde e a sustentabilidade da savana. Os chacais são os oportunistas da savana, cujas habilidades de caça, adaptabilidade e engenhosidade garantem sua sobrevivência em um ambiente implacável. Suas histórias de astúcia e resiliência continuam a fascinar e inspirar aqueles que têm a oportunidade de observar esses predadores em ação. Em um mundo onde a luta pela sobrevivência é constante, os chacais exemplificam a adaptabilidade e a inteligência necessárias para prosperar nas duras condições da savana africana. No coração da savana africana, onde a vida selvagem prospera em meio à vastidão e à adversidade, os rinocerontes emergem como gigantes imponentes e solitários. Com seus corpos massivos e peles espessas, essas criaturas majestosas são uma visão impressionante, e sua presença é um testemunho da força e resiliência da natureza. Os rinocerontes, conhecidos por seus icônicos chifres, são tanto símbolos de poder quanto de vulnerabilidade, vivendo uma vida de constante vigilância e luta pela sobrevivência. Existem duas espécies principais de rinocerontes na África, o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. Ambos compartilham a savana com outros grandes herbívoros, mas possuem diferenças notáveis em comportamento e dieta. O rinoceronte branco, que é o maior dos dois, é um pastador tranquilo, preferindo as planícies abertas onde pode se alimentar de grama. Em contraste, o rinoceronte negro é um navegador solitário, movendo-se através da vegetação densa em busca de arbustos e folhas. A vida dos rinocerontes é marcada por sua incrível força e determinação. Com um peso que pode ultrapassar 2 toneladas, eles são verdadeiros colossos da savana. Seus chifres feitos de queratina, a mesma substância encontrada nas unhas humanas, são ferramentas multifuncionais que utilizam para defesa, alimentação e marcação de território. No entanto, esses chifres também são a causa de sua maior vulnerabilidade, pois são avidamente procurados por caçadores ilegais devido ao seu alto valor no mercado negro. Apesar de sua aparência robusta, os rinocerontes são surpreendentemente ágeis e capazes de correr em alta velocidade quando ameaçados. Eles possuem um olfato aguçado e uma audição sensível, que compensam sua visão relativamente fraca. Esses sentidos apurados lhes permitem detectar ameaças de longe e reagir rapidamente para se proteger. Quando se sentem ameaçados, os rinocerontes podem exibir comportamentos agressivos, como carregar seus chifres em direção ao intruso ou bater no chão com suas patas maciças. A defesa dos rinocerontes contra predadores naturais, como leões e hienas, é geralmente eficaz devido ao seu tamanho e força. No entanto, os filhotes de rinoceronte são particularmente vulneráveis durante os primeiros anos de vida. As mães rinocerontes são ferozmente protetoras de seus filhotes, mantendo-os perto e defendendo-os contra qualquer ameaça. Os filhotes aprendem desde cedo a se mover ao lado das mães, adquirindo habilidades de sobrevivência essenciais para sua vida futura. Além dos predadores naturais, os rinocerontes enfrentam a ameaça contínua da caça ilegal. A demanda por chifres de rinoceronte, alimentada por crenças culturais e mitos sobre suas propriedades medicinais, tem levado esses magníficos animais à beira da extinção. Conservacionistas e organizações de proteção da vida selvagem têm trabalhado incansavelmente para combater a caça ilegal e preservar os habitats dos rinocerontes. Esforços de conservação, como patrulhas anti-caça e programas de criação em cativeiro, são cruciais para garantir a sobrevivência dessas espécies.
O comportamento social dos rinocerontes varia entre as espécies. Enquanto os rinocerontes brancos são mais sociáveis e podem ser vistos em pequenos grupos familiares, os rinocerontes negros são notoriamente solitários. Eles preferem viver e se mover sozinhos, exceto durante a época de acasalamento ou quando mães estão acompanhadas de seus filhotes. Essa natureza solitária é uma adaptação ao ambiente, permitindo-lhes cobrir maiores áreas em busca de alimento sem competir diretamente com outros indivíduos. Os rinocerontes também desempenham um papel vital no ecossistema da savana. Sua presença ajuda a moldar a vegetação, promovendo a diversidade de plantas e criando habitats para outras espécies. Ao pastar e navegar, eles mantêm o equilíbrio da vegetação, prevenindo o crescimento excessivo de certas plantas e permitindo que uma variedade de espécies prospere. Na cultura africana, os rinocerontes são frequentemente vistos como símbolos de poder e resiliência. Suas imagens adornam artefatos e são celebradas em histórias e lendas, refletindo a admiração e o respeito pela sua força. A luta pela sobrevivência dos rinocerontes é um lembrete da fragilidade da natureza e da importância de proteger e conservar nosso patrimônio natural. Os rinocerontes são os gigantes solitários da savana, cuja força e resiliência são um testemunho da incrível adaptabilidade da vida selvagem. Suas histórias de defesa e sobrevivência continuam a fascinar e inspirar aqueles que têm a sorte de observar esses majestosos herbívoros em seu habitat natural. Em um mundo onde a luta pela sobrevivência é constante, os rinocerontes exemplificam a determinação e a perseverança necessárias para prosperar nas duras condições da savana africana. No coração da savana africana, onde a vida selvagem se desdobra em uma tapeçaria vibrante de espécies e habitats, os elefantes se destacam como os verdadeiros guardiões da terra. Com seus corpos imponentes, trombas versáteis e presas majestosas, esses gigantes gentis são símbolos de força, sabedoria e unidade. Os elefantes, conhecidos por sua complexa vida social e impressionante memória, desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico e na proteção de seu ambiente. Os elefantes africanos vivem em grupos familiares altamente organizados, liderados por uma matriarca experiente. Esses grupos são compostos por fêmeas e seus filhotes, enquanto os machos geralmente vivem sozinhos ou em pequenos grupos de solteiros. A matriarca, a fêmea mais velha e sábia do grupo, guia sua família através das vastas paisagens da savana, utilizando sua memória excepcional para encontrar água, comida e abrigos seguros. A vida social dos elefantes é marcada por laços profundos e duradouros. Eles demonstram uma notável capacidade de empatia e cooperação, cuidando uns dos outros em momentos de necessidade. Quando um elefante está ferido ou doente, os outros membros do grupo o apoiam e protegem. Eles utilizam suas trombas de maneira delicada e precisa para acariciar, confortar e até ajudar um companheiro caído a se levantar. Esses comportamentos altruístas são um testemunho do forte senso de comunidade e solidariedade entre os elefantes. Os elefantes são herbívoros insaciáveis, consumindo grandes quantidades de vegetação diariamente. Sua dieta variada inclui folhas, galhos, frutos e cascas de árvores. Com suas trombas multifuncionais, eles são capazes de alcançar e manipular alimentos com incrível destreza. A busca por comida pode levar os elefantes a percorrer grandes distâncias e sua presença ajuda a moldar a paisagem da savana. Ao derrubar árvores e abrir clareiras, eles criam novos habitats para outras espécies e promovem a diversidade ecológica. A comunicação entre os elefantes é igualmente fascinante. Eles utilizam uma variedade de vocalizações, desde os famosos
barritos até sons infrassônicos que podem viajar grandes distâncias. Essas vocalizações permitem que os elefantes se mantenham conectados uns aos outros, mesmo quando estão separados por quilômetros. Além dos sons, os elefantes também usam suas trombas e corpos para comunicar emoções e intenções, fortalecendo os laços sociais dentro do grupo. Os elefantes são conhecidos por sua impressionante memória e inteligência. Eles são capazes de lembrar locais de fontes de água e comida, além de reconhecer outros elefantes e até humanos após anos de separação. Essa memória extraordinária é uma ferramenta vital para sua sobrevivência, especialmente durante períodos de seca ou escassez de recursos. A sabedoria da matriarca, transmitida através das gerações, garante que o grupo possa navegar pelos desafios do ambiente com eficácia. Apesar de sua força e tamanho, os elefantes enfrentam inúmeras ameaças. A caça ilegal, impulsionada pela demanda por marfim, é uma das principais causas de declínio das populações de elefantes. Conservacionistas e organizações de proteção da vida selvagem trabalham incansavelmente para combater a caça e preservar os habitats desses majestosos animais. Esforços de conservação, como patrulhas anti-caça, programas de criação em cativeiro e projetos de educação comunitária, são cruciais para garantir a sobrevivência dos elefantes. Os elefantes também desempenham um papel vital na disseminação de sementes. Ao consumir frutas e plantas, eles transportam sementes em seu trato digestivo e as dispersam por grandes áreas através de suas fezes. Esse processo de dispersão de sementes ajuda a regenerar a vegetação da savana e a manter a saúde do ecossistema. A presença dos elefantes, portanto, é essencial para a continuidade e equilíbrio da biodiversidade. Na cultura africana, os elefantes são reverenciados como símbolos de sabedoria, força e longevidade. Suas imagens adornam artefatos, esculturas e obras de arte. E suas histórias são contadas em lendas e mitos que celebram sua majestade e importância. Os elefantes são vistos como guardiões da savana, cuja presença imponente e comportamento nobre inspiram admiração e respeito. Os elefantes são os verdadeiros guardiões da savana, cuja força, inteligência e unidade exemplificam a incrível adaptabilidade da vida selvagem. Suas histórias de proteção e sobrevivência continuam a fascinar e inspirar aqueles que têm a sorte de observar esses gigantes gentis em seu habitat natural. Em um mundo onde a luta pela sobrevivência é constante, os elefantes exemplificam a sabedoria e a resiliência necessárias para prosperar nas duras condições da savana africana.